Tente imaginar essa cena. Há 715 milhões de anos, a Terra era uma bola totalmente coberta de gelo em plena era glacial. Aos poucos, aquela camada começa a se romper. Em alguns pontos, vão surgindo pequenas formas de vida. Inicialmente, apenas criaturas muito primitivas que, ao longo de milhões de anos, foram se transformando em espécies variadas de diferentes graus de sofisticação. Sabe quais foram os dois fatores que contribuíram de forma decisiva para essa evolução? Os vulcões e os grandes predadores. Pois é, os animais ferozes tiveram um papel fundamental na formação de espécies mais fortes, ágeis e inteligentes. A Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Em meio àquela imensidão de gelo há milhões de anos, surgiram os primeiros seres vivos que habitaram o planeta. Nos oceanos formados após o degelo, eles circulavam em busca de oxigênio, alimentos e água. E foi ali, segundo a ciência, que tudo começou. O tempo, há 715 milhões de anos. O cenário, uma bola congelada, com pequenos espaços aquecidos ao longo da linha do Equador, onde o planeta sempre foi mais aquecido. Essa terra vazia e congelada foi o berço do nascimento dos primeiros seres vivos. Nenhuma outra era glacial foi tão longa como aquela. Para se desfazer, ela levou cerca de 600 milhões de anos e foi tão catastrófica que quase inviabilizou a existência de vida na Terra. Graham Shields, do University College de Londres, lembra que naquela imensidão gelada, varrida por ventos que ainda traziam mais neve e frio, havia pouco espaço para qualquer ser que buscasse calor e oxigênio. Os primeiros sinais de vida que surgiram antes da era glacial já haviam sido praticamente dizimados pelo frio intenso e a falta de vegetação. Apenas algumas criaturas conseguiram sobreviver em pontos banhados por escassos raios solares. E foi a partir delas, numa combinação mágica da natureza, algumas formas de vida começaram aos poucos a se espalhar pelo planeta. Os cientistas acreditam que aquela era glacial, ocorrida há 715 milhões de anos, se estendeu por 120 milhões de anos, mantendo a Terra totalmente encoberta por aquela grossa embalagem de gelo antes de começar a se desfazer, um processo que ainda levou centenas de milhões de anos. Na época da bola de neve, da teoria do snowball, eu não tinha vida como a vida era hoje. Então, provavelmente bactérias, seres unicelulares relacionados à água do mar. A discussão entre esse snowball é saber se a água do mar estava totalmente congelada também. Mas nós sabemos que bactérias vivem no gelo congelante também. E aí você tem na água do mar misturas de sais. Você precisa de uma temperatura muito menor, em termos de menos 40, menos 50, menos 60, para ter um congelamento completo. Provavelmente o mar tenha ficado congelado na superfície, mas embaixo não, como acontece com alguns lagos em épocas de inverno muito forte. Então o que eu tenho de resultado desse estudo é saber que é um ciclo e que existiu realmente. Quer dizer, é uma teoria que estão tentando comprovar, mas que provavelmente tenha ocorrido. E que nos faz pensar no que pode acontecer daqui para frente. Sabe o que salvou a Terra de se tornar um planeta inabitável, como tantos outros do Sistema Solar? Os vulcões. Veja aí como isso aconteceu. Vamos voltar à linha do tempo. Há cerca de 660 milhões de anos, o calor concentrado no centro da Terra, remanescente dos tempos do Big Bang e que permanece até hoje, guardado lá embaixo, começou a escapar pelas crateras dos vulcões. Como estavam espalhados por vários pontos do globo, eles ajudaram a destruir a camada de gelo que envolvia o planeta. Além da lava e das cinzas, eles lançaram dióxido de carbono na atmosfera, criando o primeiro efeito estufa de que se tem notícia. O mesmo fenômeno que hoje provoca o aquecimento global. Ou seja, o gás acumulado na atmosfera leva à concentração do calor emitido pelo Sol, impedindo que ele se dissipe.
Foi essa estufa que ajudou a vida a florescer. Hoje em dia, você fala muito em aquecimento global, aquecimento global, aquecimento global. O que está acontecendo é que esse aquecimento aconteceu para reverter a era do gelo. Então, os vulcões emitiram dióxido de carbono para a atmosfera, tudo gelo, só ilhas quentes, que é a terra do vulcão, emitiu CO2 por milhões de anos. Eu tenho que deixar claro que não é uma coisa de emitiu CO2, ó o efeito estufa, ó o degelo. Emitiu CO2, aconteceu o efeito estufa, e aí o gelo começou a retrair. Retraiu para os polos, certo? Deixando livre, entre aspas, por temperatura mais amena, para que a vida pudesse sair da água e evoluir do jeito que a gente evolui hoje. O que acontece é que o ser humano está emitindo uma quantidade de carbonato, de dióxido de carbono e outros poluentes que está aumentando o efeito estufa, derretendo as calotas polares, e isso está interferindo no que a Terra tem como proposta para nós. Então, o que a gente está fazendo é está interferindo. De uma maneira ou de outra, você fala assim, vai aumentar 1 grau, 2 graus, diminuir 1, 2, isso é um referencial forte de que isso pode ocorrer causando um mal maior. Quando a gente fala em mal maior, é o medo que o ser humano tem em desaparecer do face da Terra. Daquele ambiente inóspito surgiu uma das mais incríveis etapas na evolução, o florescimento da vida, conhecido como a explosão cambriana, numa referência a um dos períodos da era glacial. No início, eram apenas criaturas exóticas que se arrastavam por aquela imensidão de gelo em busca de água e comida. Aos poucos foram se multiplicando e, de repente, claro que numa medida de tempo geológico de milhões de anos, já estavam povoando extensas áreas do planeta. À medida em que a era glacial se desfazia, o clima dava lugar a um ambiente morno, propício à multiplicação e à diversificação da vida animal. O planeta Terra nem sempre foi desse jeito que a gente conhece. A maior parte coberta por água, de oceanos e rios e também por gelo e terra. Ao longo de milhões de anos, ele passou por várias eras geológicas e períodos glaciais que resultaram no que temos hoje. Os estudos sobre a origem, a formação e as transformações do planeta levaram cientistas a dividir a história da Terra em 4 eras principais. Pré-cambriana, o intervalo de tempo correspondente a 80% da história geológica da Terra, iniciado há cerca de 4 bilhões de anos e encerrado há 570 milhões de anos. Nesse período, a atmosfera do planeta era rica em CO2. Aos poucos, a crosta endureceu, ao mesmo tempo em que se formavam os oceanos. Em seguida veio o período Cambriano, responsável por uma importante expansão nas formas de vida no planeta. Essa época se iniciou por volta de 540 milhões de anos atrás e é considerada o marco inicial da origem à vida. Destaca-se pelo aparecimento de animais com conchas ou outros revestimentos duros, mineralizados, que apareceram nos mares. O período Cambriano insere-se na Era Paleozoica, que foi o intervalo de tempo entre 540 a 245 milhões de anos atrás. Nessa época surgiram os primeiros peixes, plantas, animais terrestres e anfíbios. A Mesozoica, ocorrida de 245 a 66,4 milhões de anos atrás. É nela que estão os períodos Triásico, Jurássico e Cretáceo, ou seja, o tempo dos dinossauros e da separação da Pangeia. A última delas, a Cenozoica, é a era geológica que compreende os períodos Terciário e Quaternário. A fauna e a flora adquirem as formas atuais. Iniciou-se há aproximadamente 66 milhões de anos e chega até a atualidade. Já as eras glaciais correspondem a longos períodos de tempo geológico em que grande parte do planeta tem temperaturas muito baixas e fica coberto de gelo. Isso acontece por causa de vários fatores, como intensidade de energia solar que atinge a superfície terrestre,
composição da atmosfera, vulcanismo e até o movimento de placas tectônicas. As glaciações acontecem em diversos momentos da história da Terra, e a última ocorreu no período terciário da Era Cenozoica, há cerca de 60 milhões de anos. No último bilhão de anos, a Terra passou por 6 grandes eras glaciais, sendo que a mais longa durou 100 milhões de anos. Vale lembrar que eras glaciais são diferentes de períodos glaciais, que duram bem menos tempo, cerca de alguns milhares de anos, e são mais frequentes. Só no último milhão de anos foram registrados na Europa e na América do Norte pelo menos 4 períodos glaciais. Eu tenho 4,5 bilhões de anos e venho contando de 4,5 até hoje. Então 4,5 origem da Terra, 4,5, 4,56, assim varia de acordo com algumas informações. Não quero errar porque às vezes é 4,7, enfim. 4,5 para ficar a conta certa. 4,5, 3,8, origem da vida. 3,8 bilhões de anos. 4,5 bilhões, 3,8 bilhões. 700 milhões de anos, o Snowball, que é a época em que a teoria diz que a Terra sofreu uma era glacial muito forte, congelando até os oceanos. 545 milhões de anos, a vida sai da água e vem para a Terra. Então, até esse período, e você pode contar os bons bilhões de anos, 4,5 para 545 milhões de anos, esse período todo foi toda uma preparação para que a atmosfera tivesse capacidade de receber quem viesse para fora. Desse período de 545 milhões de anos, que é a época que os seres vivos saíram da água, eu dou um salto até a época dos dinossauros, que é, na literatura, o ser que trata diretamente com o ser humano, é o mais próximo, entre aspas. Tem uma extinção de 65 milhões de anos, some, e aí vem várias eras do gelo, que é um período mais recente, que aí eu tenho a era glacial mesmo do Pleistoceno, que é mais perto, com o hominídeo já, um homem já na Terra. Quer dizer, esse período todo não tinha nenhum homem na Terra. Venho para cá e venho para o Quaternário, que é o nosso período hoje. Que criaturas eram aquelas que surgiram no final da Era Glacial e quais são os primeiros registros da existência delas? Se elas estivessem comemorando um aniversário, estariam completando algo em torno de 540 milhões de anos. Entre as primeiras formas, bastante estranhas, estavam as trilobitas, que lembram o pequeno inseto encontrado hoje em áreas rurais, de cor cinza. Quando se sente ameaçado, se torna uma minúscula bola. Havia também as Opabinia e as Wiwachia. Foi nesse período que houve o salto das bactérias unicelulares para formas um pouco mais complexas, como moluscos e insetos. Para muitos cientistas, a explosão cambriana permanece um quebra-cabeças. Como ocorreu a diversificação das espécies? Para alguns, a resposta é simples: o desafio da sobrevivência e a necessidade, já presente naquele tempo remoto, de perpetuação das espécies. Um processo repetido pela natureza ao longo de toda a história do planeta. No livro A Origem das Espécies, de 1859, ao defender a teoria da evolução e a seleção natural, Charles Darwin admitia que ainda havia aspectos difíceis de serem explicados. Para Darwin, o ponto mais obscuro era como o planeta saltou de um período inóspito para outro de explosão da vida. Claro que na metade do século XIX ele não dispunha dos recursos existentes hoje para pesquisas. Atualmente, a hipótese mais aceita entre os cientistas é de que havia bolsões de calor e de água aquecida nos oceanos, onde se juntaram as poucas espécies existentes. Esta concentração teria ocorrido principalmente em volta do Equador, a região que recebe maior incidência dos raios solares. A seguir, mudanças climáticas contribuíram para a explosão de vida no planeta e mais, a magia da evolução das espécies, impulsionada pela necessidade de sobrevivência. A gente volta já.